ela evolui junto com a ciência, junto com a filosofia e junto com a própria evolução do planeta. Vocês concordam? Sim. Vocês lembram dessa passagem aí? Eu não sou bom para decorar passagem de livros não, tá, gente? Mas o importante é a mensagem, né? Que Kardec ele trouxe essa mensagem que a gente tem que evoluir. A doutrina ela tem que evoluir junto com a ciência e junto com o planeta. E o nosso planeta está passando justamente por essa fase muito linda de transição planetária. Então, quando eu comecei a estudar, e aí é uma coisa que é muito importante vocês saberem, tá? Quando eu pego um tema para estudar, eu vou bastante a fundo e deixo que o meu guia espiritual, que todos nós temos, né? Um guia, alguém que vai nos orientar. Eu deixo à noite, quando eu vou dormir, eu faço uma oração e deixo que ele me guie. E ele vai me dando insights, vai me dando ideias, vai me dando mensagens que geralmente eu trago para as minhas palestras, ok? Então, esse trabalho é justamente esse trabalho que eu vou apresentar aqui agora. Ele é fruto justamente desse exercício que eu fiz com o meu guia espiritual. Não foi somente da minha cabeça. É lógico que a gente tem o livro para nos basear, nós temos a doutrina para nos basear, mas também temos que estar abertos, justamente abertos a esses insights, essas mensagens que chegam dos nossos líderes, ok? Então agora que estão todos presentes, vamos começar aqui nossa apresentação. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer um exercício com vocês, que foi o exercício que eu fiz antes de começar a montar essa palestra, ok? Fixe o olhar nesta figura. Fixe o olhar por alguns segundos. É uma figura conhecida, a última ceia de Cristo, ok? Agora, por alguns segundos, vocês vão fechar os olhos. Feche os olhos. Imaginem-se nesta mesa junto com Cristo, junto com os apóstolos. Vai imaginando, vai tentando mentalizar a presença de vocês em uma daquelas cadeiras nessa mesa. É um momento singular, inclusive na vida de Cristo, porque ele já tinha anunciado algumas vezes que seriam os últimos dias dele no nosso planeta como encarnado. E os apóstolos estavam aflitos por isso. Todos estavam entendendo que alguma coisa estava para acontecer. Então, ainda de olhos fechados, imagine Jesus falando para vocês o seguinte: que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vos estejais também. Então agora pode abrir os olhos. Vocês imaginaram essa cena. E Jesus falando. Então, a primeira parte da fala dele, ele estava justamente trazendo um pouco de calma na alma dos apóstolos que estavam aflitos, né? Calma na alma. Então, durante a ceia, Jesus acalma os discípulos antes da sua, entre aspas, morte, passagem, né? Garantindo que a partida dele tenha um propósito seguro. Ele pede que os discípulos não tenham medo ou dúvida do momento difícil dessa separação.
entre aspas também, porque Ele nunca separou de nós. Ele está presente até hoje. Não é verdade? Então essa primeira parte dessa fala é isso. E depois ele fala, há muitas moradas na casa. Isso quer dizer, segundo a nossa doutrina, a casa é a casa do Pai, é o universo, é o cosmos. E nós somos uma partezinha desse cosmos. Não sei se alguém gosta aí de astronomia, né? Quando você começa a estudar astronomia, você entende que o nosso universo observável, onde a gente consegue alcançar as vistas dos nossos maravilhosos telescópios, a gente consegue alcançar aí por volta de 7 trilhões de galáxias. Imagina só, 7 trilhões de galáxias. O número é até difícil de conceber, né? Agora, se você pensar que a nossa galáxia, que não é muito grande, tem entre 200 a 400 bilhões de astros, aí podemos falar estrelas como o Sol, o planeta. Então, se você multiplicar 7 trilhões por uma média de 200 a 400 bilhões de astros, é um número inconcebível, não é? E nós fazemos parte disso. Somos uma sementinha nesse universo. E tão importante quanto qualquer outra galáxia, qualquer outro planeta, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, que é a evolução. Então, quando falamos a casa de meu Pai, é o universo. Não é somente o nosso planeta, não é somente o nosso país, o nosso bairro, nós estamos falando, né? Porque nós temos uma ideia, que isso aí é correto pensar assim, que a gente desencarna, fica aqui próximo e depois encarna de novo. Não é isso que a gente aprendeu? Né? A gente encarna aqui, desencarna, depois volta, passa um tempo lá, regenera, né? Faz uma reflexão e depois volta aqui na mesma família, em outra família, tudo aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês é algo que o próprio Cristo disse. A casa do meu Pai é o universo. E as muitas moradas representam os diferentes mundos e planetas que orbitam esse espaço todo. Esses 7 trilhões de galáxias existentes no universo. Ok? E aí, olha só que interessante. Continuando essa passagem, a doutrina ela classifica os vários mundos existentes nesse universo. Vocês que já estudaram lembram muito bem que nós temos os mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações. Nós já estivemos nesse momento aí, vocês acham? Sim, né? Nós já estivemos. O nosso planeta não nasceu lindo e maravilhoso como é hoje. Ele era uma bola de fogo, foi esfriando, vieram os primeiros seres, né, que vieram da água, depois da terra, até chegar a alguns seres vivos, mas ainda primitivos, que não tinham ainda consciência. Porque uma pedra, ela sabe que é pedra. Se você perguntar para a pedra, fala assim, o que você é? Ela fala assim, eu sou pedra. Pronto, já está definido. Se você perguntar para um pé de manga ali, o que ele é, ele vai falar, eu sou pé de manga, está definido aqui, eu dou manga aqui, ó, sou pé de manga. Se você perguntar para o pet que está entrando aí agora, né, nosso amiguinho, o que ele é, ele vai saber que ele é cachorro. Ele não vai falar que é outra coisa. Concorda? Por quê? Porque todos esses reinos, eles têm uma consciência coletiva. Olha que legal. Se é uma consciência coletiva, está definido. Um cachorro não vai falar que é gato nunca. E um pé de manga também não vai falar que é um gato. Vocês concordam? Agora, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos passar, por exemplo, um mundo de expiações e provas, né, aonde dizem, né, que o mal ainda domina, é o nosso planeta. Ok? Aí já temos o reino hominal, que somos nós, seres humanos.
que temos uma consciência, olha só que maravilha, coisa linda. Temos uma consciência agora individualizada. A gente não pensa só coletivamente, nós temos o livre-arbítrio e temos uma consciência individualizada. Aí começa a complicar. Aí a gente é criativo, a gente é inteligente, aí a gente começa a achar que é pet, que é cachorro, que é árvore, que é um punhado de coisa. A gente esquece da nossa essência, que é homem, ser humano, que já passamos por esse mundo primitivo e agora estamos num mundo mais evoluído. E olha que legal, a evolução é a única certeza que nós temos na nossa vida. Vocês sabiam disso? A única certeza que nós temos, porque assim o Criador quis. Porque não faz sentido alguém criar algo que vai ficar parado, estático. Então a evolução é o nosso destino, pronto. Nós vamos evoluir infinitamente. Por isso que já existem, né, registros de outros mundos, como o mundo regenerado, que são mundos de transição, onde as almas ainda resgatam débitos, mas já praticam muito mais o bem do que o mal. E aí é nesse ponto, neste exato ponto, que nós estamos começando, o nosso planeta, a transição planetária está começando a se mostrar. Mas como, gente? Eu estou vendo um punhado de guerra, de conflito, de confusão, polaridade, política, não sei o quê. Tudo bem, isso tudo faz parte. Nós estamos aqui ainda. É como se tivéssemos a transição planetária. Imagine você morando num prédio de 6 andares. Você está no 2º andar, ok? E aí, o apartamento do 3º andar, ele é um pouco maior, já é 3 quartos, mais confortável. Você vai pular para um apartamento melhor, mais confortável. Então, se um colega, um parente chega, nesse momento que você está fazendo a mudança, não dá nem para servir um cafezinho, né? Porque está tudo na caixa, tudo ali, metade de uma mudança está no andar, outra metade está no outro, não é assim? É assim. Nós estamos nesse momento, um momento de transição, por isso se chama transição planetária. Nós estamos aqui, mas sabemos que essa evolução, ela é necessária, e aí é que eu gostaria que vocês, a partir de agora, começassem um pouco a abrir a mente, porque eu vou trazer informações aqui que talvez ainda não foram colocadas nessa casa. Eu posso estar equivocado, mas nas outras casas que eu já assisti algumas palestras, ok? As informações ficaram muito mais restritas, ok? Do que expansivas, vamos dizer assim. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque quando estivermos nestes mundos aqui, ó, a gente vai ter que aprender isso que eu vou trazer para vocês. Então é melhor aprender agora. Não é verdade? Mundos felizes, onde o bem supera totalmente o mal. Mundos celestes ou divinos, a morada de espíritos depurados, onde reina apenas o bem. Muito bem. E também no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na página 73, fala o seguinte: os mundos são estações em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Então, são estações, são momentos, são experiências que a gente vai passando para o nosso adiantamento, a nossa evolução. E na página 74 eu peguei esse trecho aqui que diz: é preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade. Quando ele fala humanidade, cósmica, tá? Mas apenas uma pequena parte. Realmente a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão,
que povoam os inumeráveis mundos do universo. Olha aí. O nosso livro está falando. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Eu não falei que nós temos aqui no nosso universo observável 7 trilhões de galáxias? Então, o que é a nossa população comparada a isso tudo? Bem menos a que de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. É comparar, por exemplo, a cidade de Reacima, onde eu moro, mais ou menos 10 mil habitantes, a um planeta, um país populoso como a China, por exemplo, que tem 1,4 bilhões de habitantes. É muito pequeno, não é, gente? Então, o nosso planeta, essa maravilha, essa beleza, é uma parte do todo. Só isso que a gente precisa entender. E depois ele continua. Ele fala, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vos estejais também. Bom, nessa passagem aqui, ter ido e preparado o lugar, é que Jesus é o nosso governador, é o nosso guia, é o nosso mentor, é o caminho, a vida, a verdade. Então, é Ele que vai lá preparar esse caminho. Quando Ele disse isso para os apóstolos, Ele disse que, olha, fique tranquilo, para onde eu vou, o caminho de vocês já estará preparado, né? Voltarei e vos retirarei para mim. O Cristo não retorna de forma material ou corpórea em uma única data anunciada, porque Ele está em todos os lugares. Inclusive tem uma passagem, um registro bonito, que quando Chico Xavier desencarnou, que ele foi recebido por uma escada de luz linda, e Cristo estava lá junto com a falange dele recebendo Chico Xavier. Não é lindo isso? Hein? Imagine só essa cena. Você desencarnando, chegando a escada de luz assim, e lá a imagem de Cristo e vindo espíritos ascensionados te receber. Eu até arrepio, gente. Só de imaginar essa cena, eu até arrepio. Então, Cristo está lá. Ele está em todos os lugares. Ele é um espírito tão elevado, tão ascensionado, que ele consegue ter fractais em vários planetas, não só no nosso planeta. Olha só que interessante. A fim de que lá onde estou, vos estejais também. O objetivo final é a pureza espiritual. Jesus habita o estado espírito puro, felicidade suprema. Ele convida a humanidade a alcançar esse mesmo patamar de evolução através do amor e da caridade que Ele sempre nos mostrou. Este é o caminho, o amor à caridade. É o que a gente estuda em toda casa espírita. O amor à caridade é o caminho. Tudo bem por aqui, gente? Tranquilo? Essa parte aqui, acho que vocês já são doutores, não é verdade? Que acompanham aí a doutrina, já são doutores. Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte: será que existe só realmente as moradas, o mundo feliz, o mundo... ou existem também níveis de consciência ao qual nós construímos para estar nesses mundos? O que é isso, criança? Também me esclarece um pouquinho. Vocês já ouviram falar que nós somos o que pensamos, não é verdade? Tanto é que você chega numa festa, por exemplo, você chega numa festa e está todo mundo alegre e feliz, você se alegra também, você fica feliz, não é verdade? Aí quando você chega, encosta lá no balcão lá do barman, por exemplo, e aí um cara encosta do seu lado e fala: festa chata, né? Não, o pessoal fala demais, só coisa chata. Em poucos minutos, a energia, a frequência dessa pessoa já começa a reverberar a sua energia que estava boa e, assim, por nada você já começa a concordar com a pessoa e a sua frequência baixa também. Não acontece isso? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu.
É lógico, como a gente, né, tem um alto astral, a gente distancia dessa pessoa e depois a gente eleva de novo a nossa frequência com boas pessoas ao nosso redor. Mas olha só, a gente tem essas variações de frequência. Isso mostra que nós somos o que pensamos e nós construímos onde estamos. Nós construímos mentalmente onde estamos. E a gente pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, quando a gente fala de densidade de consciência, nós sabemos que a primeira densidade, que é a consciência básica, é o reino mineral, né, e elemental, é a matéria física, água, fogo, terra, ar. A segunda densidade já é a consciência biológica, o reino vegetal, animal, o foco na identidade, espécie, crescimento, sobrevivência, reprodução, desenvolvimento dos primeiros instintos emocionais. Ok? Está claro? E depois a terceira densidade, que é a atual, ao qual a Terra se encontra, que é o reino humano clássico, caracterizado pela ilusão da separação, livre-arbítrio, ego, dualidade, bem e mal, por exemplo, e o aprendizado através do sofrimento e das escolhas lineares. Até aí, acho que vocês concordam comigo que didaticamente a gente consegue entender esses níveis de consciência, ok? Bom, agora, só existem estes? Não. A gente também tem a quarta densidade, que é a consciência coletiva, amor. É o reino da compaixão, do amor incondicional, né? A telepatia começa a se desenvolver, a separação diminui, o plano físico se torna mais sutil. É o nível onde a Terra está transitando. Nós estamos passando por esse momento. A quinta densidade, que é de sabedoria e luz, que é o reino de sabedoria pura, cocriação consciente e da geometria sagrada. As formas físicas são deixadas de lado para dar lugar a corpo de luz pura. Quem já participou de alguma sessão mediúnica, lembra que os nossos irmãos em sofrimento, quando conseguem se permitir ser resgatados pelos espíritos ascensionados, espíritos de luz que estão ali, e eles desbloqueiam aquela frequência ao qual eles estavam de sofrimento e se permitem elevar a frequência melhor de amor e de acolhimento. O que eles enxergam? Um ser de luz. Então são seres que já estão aqui nessa densidade. Ok? Na sexta densidade, consciência de unidade. Fusão perfeita entre o amor, que é a quarta, e sabedoria, que é a quinta. É a frequência dos seres crísticos, arcanjos, e das consciências coletivas integradas que gerenciam a realidade complexa. Aqui já estamos falando de seres mais elevados, que auxiliam, por exemplo, Jesus na nossa missão de evolução aqui. E a sétima densidade, a união com o todo, o nível de dissolução total do eu e da fonte criadora, e na fonte criadora. É o ponto de virada espiritual antes de reiniciar um novo grande ciclo cósmico. Aí você fala, mas só existem esses níveis? Bom, até onde a literatura nos mostrou, sim. Mas, entre uma e outra aqui, você tem vários octavos, você tem várias frações. Ela não é totalmente definida desse jeito, porque a gente precisa de algo didático para entender, algo mais analítico, para ficar mais claro. Mas entendo que entre uma densidade e outra aqui, você tem várias outras densidades e frequências ao qual eu me coloco. E aí a gente vai falar aí para frente. Bom, em algumas literaturas eu busquei entender aquela parte primeira que eu mostrei das densidades e cheguei justamente nesse ponto aqui, onde hoje já temos aparelhos que medem, além do nosso corpo físico, a nossa parte biológica, funcional, coração, cérebro, músculos, sistemas nervoso, simpáticos, nós temos também outros corpos,
corpo energético, emocional, mental inferior, mental superior, intuitivo e espiritual. Alguém já ouviu falar disso, de 7 corpos? Já? Muito bem. Agora, se eu sou um ser vivo, será que o planeta Terra também é um ser vivo? Vocês conseguem imaginar o planeta Terra como? Ser vivo. Orgânico. Um ser vivo orgânico, né? É só a gente entender o seguinte, não tem uma passagem na Bíblia que fala que do pó viemos, do pó retornaremos? O que significa isso simbolicamente? Significa que os elementos principais que estão no meu corpo, biologicamente falando, que é oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, ferro, esses elementos químicos que a gente estuda aí na escola, na tabela periódica, são os mesmos que tem no pé de manga, no nosso amigo pet, ali na grama, são os mesmos elementos. Interessante, né? Então, eu sou o quê? Eu sou uma parte do todo. Assim como o planeta Terra é uma parte do todo do universo, eu sou uma parte do todo do planeta. Então, se eu tenho corpos físicos e energéticos e outros corpos, por dedução, eu posso dizer que o planeta Terra também tem. Mas, antes da gente entender isso, eu gostaria de trazer uma associação. Vocês já estudaram também as 5 camadas da atmosfera. Você tem o planeta Terra, aí você tem a primeira camada aqui, que é a troposfera, onde geralmente os aviões comerciais voam. Depois a estratosfera, são os aviões a jatos. A mesosfera, ok? Vai subindo, né? A termosfera e a exosfera, ok? Fixe essa imagem na cabeça de vocês, ok? Então agora eu vou pegar aquela primeira imagem dos corpos e trazer para o nosso planeta, por associação. O nosso planeta também, assim como nós, existem corpos. Você tem o corpo físico, o corpo etéreo, o astral e assim por diante, até chegar ao corpo átmico, né? Ok? E por que eu trouxe tudo isso aí? Para a gente poder ampliar e expandir a nossa consciência e entender isso. Quando Cristo fala que há várias moradas na casa do Pai, não é só essa morada física aqui, gente. Nós estamos falando de um plano físico, onde tem aqui as nossas casinhas construídas, ok? Mas estamos falando de outros planos que existem no nosso planeta. Por exemplo, no campo etérico. No plano etérico, nós temos conhecido colônia espiritual Nosso Lar. Creio que vários aqui já assistiram o filme Nosso Lar, 1, 2, né? Então, a gente entender que em algum lugar aqui no espaço existe uma colônia com hierarquia, com planejamento, com organização igual aqui na Terra. E essas colônias espirituais, elas vão avançando em sua modernidade, né? A partir do momento ao qual vai também evoluindo junto com o nosso planeta. Essas colônias também vão sendo mais evoluídas. E olha que interessante, essa colônia aqui, ela tem mais tecnologia cósmica de transformação, de tecnologia de cura do que essa aqui. Então esta ajuda essa. Entende? E assim segue. Agora, essa aqui ajuda aqui, né? No filme lá, o Nosso Lar, os habitantes, né? Os nossos irmãos que habitavam aqui não ajudavam os que estavam aqui no plano terreno? Isso. E não vinha de outros planos visitarem eles também? Da mãe. Não era? O filme não mostrava isso? A mãe Mãe do André. André Luiz. Não é? Então, olha só que interessante. São vários planos
várias colônias. Agora, existem também aquelas colônias que têm a denominação de umbral, mas são colônias onde irmãos que tiveram o livre-arbítrio e passaram por um momento aqui nesse planeta fora ou distante do objetivo que Cristo nos passou, que é o amor e a caridade. E o que acontece com esse espírito? A frequência dele não está lá embaixo. Então, se a frequência dele está lá embaixo, e eu sou o que eu penso, o que eu vibro, quando eu desencarnar, eu vou estar numa colônia de frequência mais baixa. Ah, mas eu não vou conseguir vir para cá nunca mais? Sim, consegue. No próprio filme não mostrava lá o trabalho de Maria e a legião de Maria, ela não vinha aqui resgatar até mesmo alguns espíritos mais evoluídos dessa colônia não ajudavam a resgatar outros irmãos daqui. Então, sempre olha só que lindo, é sempre o trabalho de ajuda. Uma colônia mais desenvolvida, ajudando essa ajudando aqui, e às vezes aqui também vem ajuda. Por quê, gente? A evolução, ela não é terrena, não é só o planeta Terra que está passando por uma evolução. É o cosmos, é o universo. Porque Deus, quando criou, né, o universo, Ele criou com o objetivo desse universo evoluir. Correto? Gente, se tiver pergunta, sinta-se à vontade, tá? E aqui eu relatei aqui, eu coloquei, deixa eu ver o horário aqui, eu coloquei aqui algumas colônias, um mapa, né? Um mapa do Brasil com algumas colônias existentes e já declaradas em alguns centros espíritos. Então, por exemplo, aqui na região de Minas Gerais tem algumas colônias, inclusive aqui na região aqui de Grande Belo Horizonte, Nova Lima, ok? Rio Acima, nós temos colônias, né? Ah, então se eu desencarnar eu vou para onde? Provavelmente para uma colônia mais próxima mesmo. Depende da sua vibração, né? Lógico, depende da sua frequência, qual você está vibrando ao desencarnar. E o objetivo principal dessas colônias espirituais são centros de amparo, acolhimento, estudo, trabalho, regeneração, em resumo, aprimoramento moral e intelectual. Porque a missão nossa principal aqui nesse planeta é justamente aprimoramento moral, né, espiritual, intelectual. Nós estamos aqui usufruindo vamos chamar assim, desse catalisador. O que seria um catalisador? Vocês já estudaram lá química? Quando você quer fazer uma reação acontecer mais rápida, você coloca um outro elemento químico que acelera isso aí, chama catalisador. Então, se eu estiver aqui nesse planeta, toda essa diversidade vai me ajudar a trabalhar o quê? O não egoísmo, a paciência, as virtudes, porque existe uma diversidade de pessoas que você vai conviver. Nós temos 8 bilhões de habitantes. Então, olha só a diversidade. Aí, se eu estiver lá no plano astral, no plano astral você também evolui, mas aqui você evolui mais rápido. Por isso você escolheu, nós escolhemos passar por aqui. Porque por aqui a gente sabe que a nossa evolução vai ser acelerada. Aqui a gente pode chamar de um planeta catalisador. Vocês estão muito quietinhos. Muito quietinhos. Então, assim, olha aí. Eu trouxe só 3 exemplos aqui, tá? Mas o nosso lar, por exemplo, é situado na cidade de Rio de Janeiro, é uma colônia mais famosa do país, descrita em detalhes no livro, né, do nosso lar lá do André Luiz. Possui um formato de estrela de 6 pontas,
e é voltada para a organização administrativa, regeneração e transição. A Colônia Redenção, localizada no leste da Bahia, tem um formato triangular, olha só que interessante, e é uma grande referência no plano espiritual para o desenvolvimento da medicina, ciência e do amparo fluídico. E a Colônia Sol Nascente, situada no sudeste de São Paulo, é focada, sudoeste de São Paulo, é focada fortemente no trabalho de planejamento, preparação técnica de espíritos que estão prestes a reencarnar na Terra. O que vocês repararam aí de diferente uma para outra? Tem alguma coisa diferente ou é tudo colônia? Parece setorizado, né? Cada uma bem trata de setorizado. cada uma trata de determinados assuntos, né? Digamos assim. Cada um tem uma missão, né? É uma missão. Justo. É isso mesmo. Você vê que cada colônia tem uma missão. Não é interessante isso? Muito bem. Eu achei nesse site aqui 37 colônias descritas com detalhes. Então, se alguém quiser depois saber um pouquinho mais sobre essas colônias, né? Pode entrar nesse site aqui. Ou então, tem outros sites. Tem sites que já estão dizendo que tem mais de 50 colônias. Só em cima do Brasil. O livro que foi escrito aqui por médiuns da Casa Girassol, né? Sim. É uma colônia aqui nessa região, nossa, chamada Irmãos de Fé, Irmão de fé. que tem o nome do livro também. Não Isso sei se mesmo. vocês conhecem, é uma história muito bonita. Eu dou palestras sobre ele. É? Você conhece? Conheço, da É muito Estela. lindo, é muito lindo. Muito lindo. E é uma coisa muito próxima a nós, né? É. Que trata mesmo da região de Rio Acima, Nova Lima, Foz, isso aqui. Tem a colônia Novos Horizontes já, Serra do Val, Sabará, né? A gente tem aqui nossas Que legal, hein? próximas hospedagens. Então, tá vendo aí? Essa casa já tem um registro, né? Por meio de um livro da casa que mostra justamente isso que a gente está apresentando aqui. Muito bem. Agora eu vou passar para vocês um vídeo, rapidinho, 3 minutos, ok? Do nosso médium querido Divaldo Franco. Falando de um livro e falando de uma coisa interessante para a nossa apresentação aqui. Eu psicografei um livro há cerca de 10, 12 anos, em que o escritor desencarnado anunciava que nós iremos receber hóspedes interplanetários, como aconteceu com o planeta terrestre, no momento da grande transição do Pitecantropus erectus para o Homo sapiens e outros, na narrativa sublime do Espírito Emmanuel para Chico Xavier, também o espírito Filomeno de Miranda escreve nesse livro que nós íamos receber espíritos de outra dimensão. E ele teve a gentileza de dizer que seria do sistema das Pleiades, e que uma dessas estrelas iria oferecer-nos os futuros guias da humanidade, e que já estariam reencarnando. Isto porque, no conceito espírita, há um intercâmbio planetário, da forma que podemos mudar na Terra de um país para o outro, de uma para outra cidade. Também ocorrem reencarnações de pessoas de um planeta para o outro, a visita de mentores especiais de uma esfera elevada para outra e vice-versa. Então, Manuel Filomeno de Miranda dizia que viriam de Alcione, uma estrela de grandeza superior, espíritos nobres, para desenvolverem biologicamente o corpo humano, a fim de nossas antenas psíquicas melhor captarem a vida transcendental. E que isso já vinha ocorrendo desde os anos 70, mas que em breve viriam em grande massa, não só para o Brasil, é óbvio, viriam à Terra para trabalharem pela mudança dos nossos programas, dos nossos hábitos e construir essa sociedade pela qual sonhamos, a sociedade do milênio posterior, a sociedade do mundo de regeneração. Isto porque, na visão espírita, da forma
porque é o progresso das cidades, das pessoas, dos países, também dos planetas. O nosso planeta seria um planeta inferior, porque é um planeta de provações, de expiações, de amarguras e de bênçãos. Então, que essas dores desaparecerão da Terra, porque nós iremos modificar a nossa estrutura moral, a nossa conduta espiritual, e receberíamos esses hóspedes que nos viriam ensinar transcendência, beleza, mas para que o mundo fosse melhor. Eles já estão reencarnando, eu acredito pessoalmente, já tenho estado em contato com muitos deles nas minhas viagens pelo mundo e confio que nos trarão grandes benefícios. Aqueles que aceitam o intercâmbio através dos OVNIs, dos discos voadores, têm informações muito boas em torno da questão. Do ponto de vista espírita, eles viriam espiritualmente, comunicar-se-iam, como também se reencarnariam. Tudo bem. Vocês conseguiram entender? Acho que o volume eu coloquei no máximo aqui, mas o som ali não ficou. Conseguiram entender? Conseguimos. Então, vamos explorar um pouco mais essa fala do Edivaldo, porque eu acho que ela vem de encontro justamente a esse estudo e nos mostrar o momento da transição planetária. Ele quis nos dizer o seguinte, que para haver essa transição planetária, que faz parte da evolução do planeta, nós vamos precisar de ajuda de irmãos interplanetários, intergalácticos e até interdimensionais. Bom, agora ficou muito para mim, né? Até que interplanetários já consegui entender. Agora esse negócio de interdimensionais, é só a gente entender que o universo, ele se comunica de várias formas. Então, quando ele falou dos pleiadianos, o que eu procurei e pesquisei e busquei entender para trazer para vocês, porque isso também é novidade para mim, né? Os pleiadianos, também chamados de nórdicos, são seres extraterrestres, humanoides, benevolentes, originários do aglomerado da estrela das Pleiades. Eles atuariam como guardiões espirituais dedicados a guiar a humanidade em direção à evolução e ascensão dimensional. Não falamos de várias dimensões ali atrás, não falamos? Só que para a gente galgar, mudar dessa frequência, no estado ao qual a gente se encontra hoje, com mais informação negativa do que positiva, fica difícil. Então, esses seres estão vindo, assim como dito pelo Edivaldo, para nos auxiliar, para elevar a nossa frequência, para a gente entender melhor essa transição planetária. E o aglomerado de estrelas Pleiades são várias estrelas. Alcione é uma dessas aqui, né, que é do livro lá que ele escreveu. É um aglomerado de estrela que fica aproximadamente 440 anos-luz de distância. O que seria isso? 440 anos-luz? Eu nem entendo essa medida, né? Se você conseguisse fabricar uma aeronave, uma espaçonave, e viajasse próximo da velocidade da luz, você ia levar 440 anos para chegar nessas estrelas. É isso. Ok? Muito bem. E fica nessa constelação zodiacal de Touro, né? É facilmente visível aí no nosso céu maravilhoso. E olha só que interessante. Os pleiadianos, eles têm algumas características físicas, por exemplo, a estatura entre 1,80 m e 2,40 m, eles são altos, magros, né? Cabelos longos, finos e predominantemente loiros, platinados ou brancos. Olhos grandes, amendoados, de cores intensas, variando entre azul, brilhante, verde e tons luminosos. Mais ou menos essa figura aqui, tá? E
E a expressão feições simétricas, que transmitem profunda paz, jovialidade e beleza física. Os tipos de pleiadianos que entram em contato conosco, isso dito por médiuns, dito por pessoas que tiveram contatos com eles por meio de desdobramentos ou pessoas que foram abduzidas. Olha só, você pode ter contato com um médium, você tem faculdade por isso, você pode não ser um médium, mas pode ter um desdobramento e ter um contato, é uma certa mediunidade também, né, gente? Ou pode ser abduzido, né, e ter contato também. São essas três formas. Então tem a forma humanoide, que é a vertente clássica, que assemelha fisicamente a humanos, terrestres, facilitando o contato psico-visual. Os seres de luz pura, identidades de dimensões elevadas, que transcendem o corpo físico e se manifestam por silhuetas luminosas, ou campo de energia azul e dourada. Então, às vezes acontece de alguns de nós, em desdobramento ou canalizando, enxergar um ser deste e achar que é um anjo. Não dá para imaginar que é um anjo? Pela beleza dele, né? Uma pessoa vibrando, imagina, uma silhueta humanoide vibrando, cabelos, né, vibrantes, olhos, você vai achar que é um anjo, não é? Ok? E sementes estelares, que é o que o Divaldo falou. Almas pleiadianas encarnadas em corpos na Terra com a missão consciente ou inconsciente de ancorar energias de cura no planeta. Vocês sabiam disso? Não. Quem sabia disso? É novidade para vocês? É. Sim. Vocês acham que é importante saber isso? Tô com medo de ser uma dessas sementes. Esse cabelo prateado. Imagina. Tô com Olha medo. aí. Né? Entende por que eu quis trazer? Né? Peguei o Divaldo, que é uma autoridade no assunto, e trouxe essas informações. De onde você tirou essas informações? De pessoas que tiveram contato com eles, que descreveram em livros, em mensagens. Está tudo aí. É só vocês pesquisarem. Vocês vão encontrar, assim como eu encontrei. E por último aqui, a personalidade, que é o mais importante. É uma personalidade coletiva, olha só, altamente evoluída e focada no bem-estar universal. São frequências elevadas. Né? Empatia extrema, possui uma sensibilidade profunda e comunica-se via telepatia baseada em sentimentos puros. Benevolência e paz são avessos a conflitos e operam estritamente através da vibração do amor incondicional. Sabedoria espiritual. Atuam como mentores cósmicos, compartilhando conhecimentos sobre cura energética, física quântica, adoro, e preservação ambiental. E o livre-arbítrio, que é uma lei universal, eles evitam intervenções diretas ou invasivas, preferindo atuar nos bastidores da consciência humana. Faz isso não, cara. Faz isso não, cara. Entendeu? Mas não vai lá te pegar pelo braço, não. É livre-arbítrio. Você quer fazer, mas dá uns toques. Mostra, né, o que pode ser feito melhor. Ok? Muito bem. Então, olha só que interessante. O que o Divaldo quis passar para nós nessa pequena mensagem de 3 minutos? Que desde a criação do universo, da primeira luz que formou, né, formaram a primeira luz que formaram os primeiros átomos, as primeiras poeiras cósmicas e depois o universo. Ele quis dizer o seguinte para nós: que nesse universo todo nós estamos conseguindo explorar, um espírito pode sair de uma galáxia e ter uma missão em outra galáxia. Ele pode sair da galáxia, por exemplo, Via Láctea nossa, e ir lá para Andrômeda, ou ao contrário, a Andrômeda vir para cá, um espírito pode vir para cá. É isso que o Divaldo está querendo dizer. Ou ele está querendo dizer o seguinte: que dentro da nossa maravilhosa galáxia pode sair um espírito aqui de um planeta qualquer e
e fazer um trabalho maravilhoso em outro planeta, dentro da nossa galáxia. Assim como nós já sabemos, né, que a minha esposa Kátia, por exemplo, encarnou na França e agora veio para o Brasil. E encontrou o Adriano, estamos aqui fazendo trabalho. Não é? Não é assim que funciona? É assim. É assim que funciona, gente. Ok? Agora, não existe só os pleidianos. Existem também outras raças, porque temos diversas raças, diversos irmãos em diversos planetas no universo, em tudo. Aí você fala, bom, mas de onde você tirou isso aí? Bom, assim como houve intervenção de um pleidiano para edição de um livro, outros também já se pronunciaram, andromedanos, arcturianos, e tem aqui outros também que já trabalham aqui no nosso planeta e em outros planetas. E interessante, se você for pesquisar, cada um desse tem uma ficha igual aquela que eu passei para vocês, e cada um tem uma missão. Né? Vamos falar assim, aqui os que estão mais preocupados com a evolução positiva do planeta, do universo, e vem trazer e nos ajudar. E estes aqui são mais controladores, são mais exploradores, são mais egoístas, são mais primitivos. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Né? A gente, inclusive, eu tirei essa foto aqui de um artigo mostrando que agora com esse desvelamento, né, da NASA de aparecimento de OVNIs, alguns cientistas do governo americano que participam desses projetos declararam que estes seres já foram constatados, que estes seres já trabalham aqui no nosso planeta já há algum tempo. Será mesmo? Vocês acham? Com certeza. Né? Então, olha só que interessante. Essa foi uma mensagem recebida na casa lá, Servidor de Jesus, no dia 7/3 de 2026. E aí tem todo o texto aqui, não vou ler isso tudo aqui. E no final, a médium tentou desenhar essa figura, ok? Ela se identificou como Laila. E eu fui pesquisar, curioso, fui pesquisar alguma figura parecida e mandei para a médium essa figura e perguntando para ela, ela falou, é isso mesmo, são andromedanos. São andromedanos. Você está certo, você pesquisou, a sua intuição foi no caminho certo. Mas ela também não se identificou. Ela não se identificou na hora, mas o médium que fez a conexão, ele sabe. Ele não quis falar na hora, mas é curioso, né? Na nossa casa lá, a gente grava as mensagens, não filmando, mas a gente grava com um gravador, depois eu e minha esposa, a gente transcreve isso aí, né, de forma mais fácil de leitura, e depois a gente compartilha com os integrantes da casa. Okay? Então, esse aqui foi um exemplo de um andromedano, né? E aqui, também no mês 3, 14/3, nós tivemos um médium que canalizou um insetóide, também chamado de mantis, ok? Um insetóide. E ele se declarou, eu tenho uma forma que vocês chamam insetóide. Aí eu respondi, sim, eu estava como intermediador ali, né? Insetóide, porque compreendemos. Aí ele falando, para mim, é engraçado estar nesse corpo humanoide. Porque ele estava se utilizando do corpo de um médium da casa e ele estava se achando estranho. Olha que interessante. Ele se achando estranho porque a forma dele é diferente. Essa entrevista é linda. É muito bonito isso aqui, tá? Depois, se vocês Tem quiserem, eu muita posso compartilhar com a casa aqui. Eu Mas quero. tem muita informação. São 7 páginas. Foram quase Foi uma hora de conversa. 1 hora e meia. A gente fazendo perguntas e ele respondeu. E ele respondendo tudo. A gente foi, né, aproveitando que ele estava lá. No início, ele ainda não, a gente também não sabia, né? Porque
se for olhar o início da conversa aqui, a gente estava achando que estava acolhendo o irmão em sofrimento. Ele estava com dificuldade para poder falar, expressar, ele ficava fazendo assim, Fora da língua. ele ficava fazendo uns movimentos estranhos com a língua, porque ele não estava conseguindo falar. Ele estava se adaptando, né, à forma dele, que a maioria dos insetoides, inclusive, tem vídeos no YouTube, tá, gente? Eles chamam de acoplamento. Ele fala muito Eles de ficam incorporação. tentando fazer o acoplamento no campo, né? Energético, para poder utilizar o médium. Sensacional. Inclusive existem no YouTube existem documentários de pessoas que foram abduzidas por eles e descreveram essa forma aí. Por isso que esses desenhos aparecem, porque são pessoas que vão relatando. Eu vi a cabeça assim nesse formato, emitia sons de estalos, entendeu? A maioria dos seres de interplanetário, intergaláctico, se comunica telepaticamente, tá, gente? A maioria deles, mas eles tentam emitir algum som também. Inclusive, quando a gente pediu para dar uma referência como que ele poderia ser chamado, ele colocou ali, ele fala assim, Kizais, mas aí ele coloca que esse nome, essa sonorização seria só para aquele grupo ali daquela mesa, porque se ele estiver em outro lugar com uma outra língua, a sonorização vai sair diferente. Imagina ele falando o nome dele em chinês ou em russo, em alemão, ele vai emitir um outro som. Então, inteligente que ele tentou achar um som ao qual a gente pudesse entender lá na mesa o que representava aquela figura ali que estavam compartilhando. E é muito lindo, tá? A parte mais Assim, bonita as da mensagens que entrevista ele trouxe. é porque o insetóide, a gente entender isso, que a Terra é um planeta também laboratório. Então ele explica assim que todas as espécies que existem aqui, elas já existem no cosmos, no universo, e elas estão aqui também se adaptando e se apresentando no planeta. Então, por exemplo, não é ele que parece com o nosso grilo. É o nosso grilo que se parece com ele. E aí ele coloca que todas as espécies, igual tem os sirianos felinos. Parecem felinos. Né? Eles são humanoides, mas com uma feição de felinos. Os reptilianos. Os reptilianos, que eu mostrei aqui. Então, a beleza do nosso planeta é justamente isso. Né? Alguns chamam de escola, outros chamam de hospital, outros chamam de penitenciária, cada um dá um nome, né? E eu prefiro entender que isso aqui é um projeto. Né? O planeta Terra é um projeto. E é um projeto que tem um nome bonito. Uma vez eu ouvi alguém falar que é um projeto jardim. Porque a beleza natural desse planeta é maravilhosa, se você comparar a outros planetas que estão aí ao redor. Né? Hoje a gente já consegue tirar foto de outros planetas próximos, estrelas, e quando a gente vê esse pontinho azul no céu, né, no universo, com essa beleza exuberante, com essa diversidade, né, nós somos um planeta maravilhoso, um laboratório de experiências e diversidade. Por que então que eles vêm para cá e vêm estudar, vêm nos ajudar? É isso. Eles estão sempre aqui para nos auxiliar na evolução. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Assim como há muitos irmãos experienciando essas muitas moradas. Muito obrigado. Obrigado nós. Muito bom. Então, eu estava falando no início, pessoal, nem todo mundo estava aqui, ouviu, né? Mas você viu como é que a nossa pequenez, a gente consegue perceber quando a gente tem um outro discurso, uma outra abordagem e uma outra releitura de um assunto que a gente já conhece. Então isso quer dizer o seguinte, que a gente ignora muita coisa porque talvez a gente se acha. E na verdade a gente está o tempo todo em evolução e aprendizado. E aquele, tanto nós quanto todos nós desencarnados, né? Quando a gente tem a percepção dessa ignorância, a gente passa a ser mais simples. Começa a ter vergonha de achar que está sabendo. E muitas vezes, eu estou falando aqui, mas isso serve para mim, claro, né? Então às vezes a gente acha que sabe, e a gente não sabe que não sabe. E aí a gente se engrandece
e numa bestalogia. Honesto falando. Eu falei de mim, tá, gente? Então, vou levar o pensamento a Deus e agradecer ao Adriano por isso, né, por esse momento fantástico que ele nos trouxe, que a gente vai agora para a parte dos passes. E foi assim um momento, uma noite gostosa, uma noite tranquila. E como a gente estava falando no início, né? A nossa pequenez, que cada vez que a gente escuta um outro irmão conversando, a gente aprende um pouco mais. Então a gente tem que aprender a aprender com o outro. Então eu vou fechar também com a Ave Maria, e aí vocês me acompanham, por favor. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, e agora na hora de nossa morte. Amém. E só uma curiosidade, sabia que os espíritas às vezes no Reino Mediúnico, quando falam não gostam da Ave Maria, porque eles não gostam de ouvir na hora da nossa morte. Alguns falam, já morri. Então agora eu passo. Adriano, obrigado, tá? Eu que agradeço. Gente. Arthur, você ajuda a gente aqui?